Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso estudo bíblico. Se por algum acaso você está chegando agora, está recebendo aí esse link, porventura, de algum amigo que tenha te enviado, ou está chegando aí novo, os vídeos anteriores nós deixamos disponíveis aqui no canal do YouTube. Aproveita para se inscrever, ativa aí os sinos para que vocês sejam notificados quando os vídeos novos subirem ao ar. Estou colocando também os vídeos a partir desses últimos dias na página, na minha página aí do Facebook. Então curte lá, aproveita, vai ter também alguns conteúdos legais, alguns outros estudos para que você possa ser edificado em nome de Jesus. O intuito aqui é descomplicar a leitura bíblica, o intuito aqui é trazer de uma forma simples, de uma forma descomplicada alguns textos, algumas passagens das Escrituras. Nós estamos aí de Gênesis até Apocalipse. Esse é o projeto para esse ano, de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. Nós vamos estudar e ler a Bíblia por completo. Uma média de 3, alguns dias 4 dias. Uma média de 3 capítulos, alguns dias 4 capítulos, para que o calendário venha bater e venha fechar com excelência aí, todos os dias na palavra do Senhor. Amém? Então, antes de começar, hoje nós vamos ler Gênesis 30 de 30 a 32. Nós vimos aí nos últimos capítulos, nós vimos principalmente no capítulo 29, dando uma recapitulada, uma história importante. Nós vimos aí o casamento de Jacó, nós vimos o quanto ele sofreu, o quanto ele trabalhou para ter a sua esposa tão amada, Raquel. Mas nós vimos também que ele foi muito sacaneado pelo seu sogro, nós vimos o quanto ele sofreu, e nós vimos que ele teve que trabalhar mais 7 anos. Nós vimos aí o sofrimento que eles começaram a família, nós vimos aí os conflitos que foram instaurados aí pela parte familiar, o conflito que há entre as duas esposas. E aí nós vamos continuar vendo a história desse homem de Deus. Então, antes de entrarmos na palavra, antes de entrarmos nesse estudo, eu clamo: Senhor Espírito Santo, vem nesse lugar, vem sobre cada vida que venha ter acesso a esse vídeo. Venha, Senhor, a ter graça e misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Tira, Senhor, de nossa mente tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que não Te dá glória, tudo aquilo que não exalta o Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que é levantado contrário, Senhor, ao agir da Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que as nossas mentes estejam cativas a Jesus nesse momento, para que venha da Teu reino, para que venha da Tua glória, para que venha, Senhor, a revelação da Tua palavra, para que venha, Senhor, a revelação de quem Tu és e daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vemos aqui o final do capítulo 29, nós vimos então que Raquel ela passava por um intenso conflito. Ela não podia gerar filhos, e aquilo era como se fosse uma maldição sobre ela, uma maldição que recaía sobre as mulheres naquela época. Infelizmente, nós não tínhamos soluções como nós temos hoje, que recaiam e que tragam uma espécie de conforto, de esperança para essas mulheres. Elas eram vistas de uma maneira muito negativa na sociedade, e por consequência também a sua irmã Lia, que não tinha predileção do seu esposo, que não era a preferida de Jacó, que era sempre tratada, deixada de lado. Vale lembrar que ele não escolheu casar com ela, mas que ela começou a gerar muitos filhos, e aquilo ali era visto como uma bênção. Ela se sentia abençoada por isso. Ela tinha já gerado 4 filhos, e aí no versículo 1 do capítulo 30 vai dizer o seguinte: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. A inveja normalmente pressupõe também um acentuado sentimento de ciúmes, algo que leva a pessoa a agir com raiva em relação à outra. Havia uma competição instaurada entre elas, era como se elas competissem para ver quem era melhor, enquanto Raquel queria somente gerar filhos. Lia gerava muitos filhos para que Jacó visse ela com outros olhos, para que Jacó visse e tentasse dar
uma atenção maior a ela. A inveja de Raquel nos lembra a inveja que Sarai sentiu de Agar por poder gerar filhos e ela não. Nós vimos essa história lá em Gênesis capítulo 16, nós vimos o quanto era conflitante essas questões e o quanto essas mulheres ficavam perturbadas por não poder gerar filhos. E aí no versículo 2, a continuação desse diálogo entre Raquel e Jacó, ele vai dizer que Jacó estava muito irritado e ele disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? E aí nós vemos aqui que foi colocada uma cobrança em cima da pessoa errada. Raquel, no seu desespero, na sua angústia, ela chega a Jacó e ela cobra Jacó como se ele fosse um problema, como se ela não estivesse gerando filhos por culpa dele. E não era. Nós vamos entender que aqui era um processo, era algo que Deus tinha um milagre a gerar, Deus tinha um milagre a fazer aqui. Isso não passava exatamente pela atitude de Jacó, isso não passava especificamente por um ato de Jacó. Vale lembrar que ela era a esposa preferida, ela era a mulher a qual Jacó amava, ela era a mulher a qual Jacó dava o seu melhor. Algumas vezes nós costumamos definir o estado de alguém muito furioso como vermelho de raiva. Talvez essa fosse a expressão aqui que muitas pessoas utilizavam para definir esse estado de Jacó. E aí ele coloca: estou eu no lugar de Deus para impedir que você me dê filhos e tal. A fúria de Jacó contra sua esposa, ela revela uma transferência de culpa. Era como se Jacó dissesse: eu não sou o culpado, você deveria estar levando essas queixas a Deus, não a mim. Você não deveria me colocar nessa situação constrangedora, deveria reclamar isso a Deus. E realmente Jacó não tinha culpa de nada disso. Pode entender aqui o conflito e o desespero que essa mulher estava vivendo. E aí nós vamos entender que isso não termina por aqui. Isso não termina por aqui. O versículo 3 diz o seguinte: então ela respondeu: aqui está Bilá, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bilá, por mulher, e ele deitou-se com ela. Bilá engravidou e deu-lhe um filho, e então Raquel disse: faz Deus-me justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. O desespero de Raquel fez com que ela desse a sua serva Jacó. Nós já vimos essa história acontecendo lá atrás. Nós vimos essa história acontecendo. Nós estamos vendo aqui como infelizmente nós vimos muitas vezes se repetirem histórias ruins, se repetindo atitudes ruins. Nós estamos vendo aqui agora a Raquel repetindo uma atitude ruim que lá atrás Sara teve ao entregar Agar para dar um filho a Abraão, e aí veio Ismael. Nós sabemos já dessa história, nós já estudamos essas histórias, nós vimos o quanto foi complicado e o quanto foi ruim essa história toda ter acontecido, o quanto foi ruim essas pessoas terem atrapalhado o agir de Deus para os propósitos que eles tinham para aquele momento, para aquele povo, para aquela época. Essa aqui era uma prática socialmente muito aceita no Antigo Oriente. Era uma forma de a esposa proteger o seu casamento contra a infertilidade. Um homem podia pedir o divórcio se a sua mulher não pudesse dar filhos. Então nós entendemos aqui um pano de fundo para esse desespero que rondava essas mulheres que não podiam gerar filhos. No versículo 6, ela disse que Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, e por isso deu a ele o nome de Dan. E a palavra Dan, o nome Dan, é uma palavra hebraica que significa juiz. Raquel, ela estava agradecida, ela estava feliz por ter, de uma certa forma ali, um filho para justificar, um filho que não nasceu dela, mas era como se fosse. Nós já explicamos isso aqui nos nossos estudos, nos vídeos anteriores, a respeito da autoridade que essa mulher tomava a respeito dos filhos que eram gerados por suas servas em seu nome. Então ela colocou, Dan aqui significa juiz. O versículo 7 e 8 vai dizer que Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Note que a Bíblia ela nota aqui o segundo filho
dando uma conotação como se esse filho realmente fosse ligado a Raquel. Então no versículo 8, então disse Raquel, tive minha luta com minha irmã e venci, pelo qual chamou Naftali. Ela encontra aqui como se fosse uma luta. Aqui está instaurado o fato mesmo de que elas competiam entre si, e aí vem o segundo filho através da sua serva, e ela entende que havia vencido essa luta, ela já era preferida e agora ela tem ali filhos a qual ela pode chamar delas, mesmo que não tenha sido gerado por elas. E quando Lia viu, versículo 9, quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E aí no versículo 11, Lia disse, que grande sorte, por isso chamarei de Gade. Lia teve ali mais um filho, ela começou a usar as estratégias de Raquel, começou a colocar a Jacó, a sua serva, começou a gerar mais filhos. Elas competiam sempre. Eu fico imaginando o clima que era viver no meio delas, o quanto devia ser difícil viver nessa competição, o quanto devia ser triste e frustrante. Zilpa deu mais um filho, serva de Lia, e Lia, então, aqui no versículo 13, exclamou, como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz, e por isso deu o nome de Aser. Lia estava muito feliz por sua numerosa prole, ou seja, ela tinha muitos filhos, ela já tinha gerado muitos filhos, e aí ela começou a dar suas servas para que tivessem mais e mais filhos. E aí no versículo 13, nós relatamos aqui o nascimento de Aser. E aí no versículo 14 nós vamos ter um adendo interessante nessa competição. Nós vamos ver aqui um pequeno detalhe diferente nessa competição. Vai dizer aqui, versículo 14, durante a colheita do trigo, Ruben saiu do campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. E ela respondeu, não foi suficiente tomar de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe. Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazida pelo seu filho. Versículo 16 diz que quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu do seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu cumpri esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Depois Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho, é o que diz o versículo 17. Então, as mandrágoras aqui no versículo 14 de toda essa história, as mandrágoras, elas são um tipo especial de erva que as pessoas do Antigo Oriente Médio usavam para favorecer a concepção de um filho. Ela tem um aroma, ela é tida ali como uma erva especial, uma erva afrodisíaca, era algo precioso ali. Então Lia tinha o conhecimento disso, por isso ela pediu para que seu filho mais velho fosse ao campo, pudesse buscar essa especiaria e que ela pudesse tirar proveito disso tudo junto a seu marido. O significado de Issacar ainda estava sendo muito discutido. Em geral, o termo ele era interpretado como um alugar, assim como Issacar queria, talvez queira dizer aquele pouco que foi alugado. Talvez ele só foi concebido por causa do acordo entre Lia e Raquel. Em contrapartida, Lia novamente louvou o Senhor porque ele mais uma vez a recompensou dando filhos. É o que nós vimos aqui no versículo 17. Então Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Versículo 18 diz, Lia disse, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, e por isso veio ali, ela deu o nome dele de Issacar. No versículo 19, nós vamos ver aqui que disse Lia, Deus presenteou-me com a dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. E por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Nós vimos aqui que ela tinha a alusão de que Jacó fosse tratá-la melhor, que Jacó fosse amá-la mais, por ela gerar mais filhos, por ela dar mais filhos. E nós vimos que isso não era uma verdade, nós vimos que isso não era uma situação que acontecia. Nós vimos aí, eu particularmente cresci ouvindo que
Muitas mulheres, elas tinham filhos, geravam filhos em seus relacionamentos para que pudessem ter ali preso a ela o homem a qual gerou esses filhos, e nós vimos esse reflexo na sociedade hoje. Nós vimos que isso não é uma realidade. Infelizmente, quando algumas relações acontecem, nem sempre um filho prende um casal ao outro. Isso, infelizmente, faz parte de famílias que são desestruturadas, não crescem à mercê da palavra de Deus. Família é algo sério, família é algo que é presente e é propósito de Deus. Nós vimos aqui então que a continuação da história, ela foi se iludindo, ela foi acreditando que pelo seu número de filhos, pelo elevado número de filhos que ela tinha dado a Jacó, como se ele fosse criar por ela um amor maior. Isso não acontecia. E aí no versículo 21, vai dizer que algum tempo depois ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. E então Deus lembrou-se de Raquel, ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela deu à luz uma menina. Diná está relacionada à palavra hebraica que significa julgamento, significa justiça. Ela deu uma menina, nasce a primeira menina dentre tantos homens aqui nessa família. Nasce a primeira menina, é o primeiro registro de uma filha mulher na história aqui dos filhos de Jacó. Então no versículo 22, Deus viu a humilhação e tornou Raquel fértil. Deus está mudando a situação dessa mulher, Deus está mudando a sentença sobre ela. Deus permitiu que Raquel tivesse um filho. E os 3 verbos usados aqui no texto original é lembrar-se, ouvir e abrir. Daqui Deus está mostrando o cuidado dele com ela, enfatizando que a concepção ela é realmente um presente do Senhor. Deus estava dando a ela um presente. O versículo 22 diz que Deus ouviu o clamor dessa mulher, Deus viu o desespero dela, ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Ela realmente estava sofrendo, era uma mulher que passava por grande dificuldade. E deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Deu-lhe o nome de José e aí pede que Deus lhe acrescente outro filho. Nós vimos aqui o nascimento de um dos grandes personagens dos próximos capítulos, de um dos grandes personagens da história bíblica. José nasceu, então ela pede que Deus venha tirar a humilhação dela. Deus ouve os clamores. E aí, ao dar um filho, Raquel diz que Deus retirou a sua humilhação, a vergonha que pesava sobre ela constantemente, aquele julgamento, aquela situação, aquele fardo pesado está saindo dela. O nome que Raquel deu ao filho, José, é um jogo de palavras que soa em hebraico como a junção de 2 termos, ou seja, ele e acrescenta, ele faz menção ao próprio Senhor, faz menção ao próprio Deus. E assim, o termo acrescenta refere que ele dá e que ele tira a hora que ele quiser. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Isso não tem a ver conosco, isso não tem a ver com os nossos méritos, isso tem a ver com os planos e com a vontade dele. Diz aqui no versículo 25, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos e partirei. Você sabe bem o quanto trabalhei para você. Considerando que por ocasião da hospedagem de Jacó na casa de Labão, apenas as filhas deste são mencionadas. Talvez Labão ainda não tivesse os filhos homens naquela época, talvez eles fossem pequenos demais. Por essa razão, então, Jacó ele teria assumido a administração dos seus bens, ele teria assumido ali o cuidado do seu dinheiro, dos seus bens, ou seja, do seu gado, de todo o seu cuidado ali, da sua terra, enfim. Pelo Código de Hammurabi, ele atesta que essa tal situação como prática comum ao Antigo Oriente Médio. Vale lembrar lá que quando os seus filhos eram pequenos ou quando vocês não tinham filhos, eles colocavam o comando, o domínio e até mesmo a sucessão da família aos cuidados de um servo. Nós vimos isso lá na história de Abraão, lá no começo, quando ele cita o servo dele. Então, Jacó e sua família, eles eram considerados parte do clã de Labão e herdeiros deste clã, herdeiro dessa terra, herdeiro dos bens que ele tinha. Contudo, com o tempo, os filhos de Labão, eles ameaçaram a posição privilegiada de Jacó.
Assim, este versículo, Jacó pede a Labão que deixe o partir, ou seja, ele queria voltar para a terra dele, ele queria voltar para Canaã, ele queria voltar para um lugar onde ele pudesse viver a vida dele, viver diferente. Eu creio aqui que ele também já tinha se frustrado muito com esse sogro, já tinha se frustrado muito com as situações, com os enganos. No versículo 27, Labão disse para ele: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, eu lhe pagarei. E Jacó respondeu: você sabe o quanto eu trabalhei para você, como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. E o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou desde que vim para cá. Contudo, quanto farei algo em favor da minha própria família? Labão era um cara que se mostrou totalmente manipulador, totalmente desconfiável. Era um cara que não valia a pena estar perto, era um cara que já tinha sacaneado Jacó. E aí no versículo 31, Labão pergunta: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, responde Jacó: voltarei a cuidar de seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio delas todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Assim, de uma certa forma, testificaria um acordo, uma justiça entre eles. Provavelmente Labão ele propôs o salário de Jacó, porque fossem os animais salpicados, ou seja, animais a qual não fazia muita diferença, que não tinham muito valor. Esses animais eles estavam em menor número que os outros, ou seja, não eram os principais, não eram os mais cuidados. E assim, mais uma vez, Labão ele tenta levar vantagem entre o acordo que ele faz com Jacó. Mais uma vez ele tenta sair por cima, mais uma vez ele tenta se aproveitar da situação. E aí eles permanecem em um acordo, eles fecham um acordo, eles continuam, e aí Jacó ele continua a trabalhar mais um pouco para esse homem, para esse sogro. No versículo 35 diz o seguinte: nós estamos chegando ao fim desse capítulo. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras e manchas brancas, todas as suas cabras, todos os animais que ele tinha citado ali. No versículo 36 diz que ele se afastou de Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, que vale um adendo. Em algumas versões, em algumas traduções, nós vimos aqui eles citarem essa distância como uma base de 100 km. Essa distância equivalente a 3 dias de viagem, eles colocam como uma base aqui de 100 km de distância. Ou seja, era uma distância longa entre eles, para que os rebanhos não se confundissem, para que os rebanhos não se misturassem. O Jacó diz aqui no 37 que pegou galhos verdes de estoque. Ele fez ali ele fixou galhos, diz aqui no 38, junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes ilustrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados, pretos, de Labão. E assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. E toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro em frente dos animais para que estes acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. E assim o homem ficou extremamente rico quando se tornou dono dos grandes rebanhos de servas e servas, camelos e jumentos. Labão tinha colocado na sua cabeça uma estratégia para trapacear e passar a perna em Jacó, mas tudo deu errado. Jacó, que também não era nenhum inocente, não era nenhum bobinho, não ficou para trás. Jacó ali percebeu que o seu sogro estava tentando passar a perna nele, foi mais esperto, passou primeiro a perna no seu sogro, deu o primeiro golpe, deu checkmate nele, e Jacó se tornou muito rico, tornou ali um grande proprietário de rebanhos, baseado numa estratégia que o seu sogro tinha para ir contra ele. No versículo 31, então, nós vamos ver que esse conflito entre eles vai se potencializar, vai aumentar.
Afinal de contas, Labão vai percebendo o quanto Jacó está enriquecendo, o quanto o rebanho dele está aumentando e o quanto o rebanho de Jacó aumenta e o quanto de Labão diminui, o quanto de Jacó cresce e fortalece, o quanto de Labão começa a diminuir, enfraquecer. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, versículo 1 de Gênesis 31, nós vamos ver o conflito entre eles. Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Os irmãos começaram a se rebelar, os filhos de Labão começaram a se rebelar contra Jacó, começaram a se rebelar, vendo que ele estava enriquecendo, seu pai empobrecendo. Eles começaram a perceber isso, ficaram ali nervosos com tudo isso. Jacó percebeu a atitude de Labão com ele, já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Volte para a terra de seus parentes, eu estarei com você. Versículo 3. E então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude de seu pai comigo não é mais a mesma de antes, mas Deus, o Deus de meu pai, está comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Contudo, ele não permitiu que Deus me prejudicasse. Ou seja, Deus estava com Jacó, Deus estava ordenando a Jacó, Deus tinha repetido as promessas que ele tinha feito em Betel. Jacó, ele lembra aqui, que ele lembrou, aos filhos de Labão, aqui no versículo 7, nós vamos ver que ele tem feito de tolo. Ele diz aqui: ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário. Deus não permitiu que ele tivesse me prejudicado. Ele começa a explicar tudo que ele tem passado e argumentar. Ele coloca diante das suas esposas, dos filhos ali, o motivo para voltarem, para peregrinarem por um caminho novo, irem para um novo lugar, voltarem para a terra dele de habitação. Labão, ele estava fazendo Jacó de tolo, ele sempre mudava o seu salário. Deus, porém, favorecia Jacó a cada mudança, não permitindo que esse fosse lesado pelo seu sogro. E aí Labão, ele fazia e desfazia acordos à medida que olhava os tipos de animais que nasciam. Ele era um cara de um caráter extremamente duvidoso, um cara de um caráter extremamente corrompido. Ele começou a questionar, ele sempre tentava dar a volta nos seus acordos, sempre tentava sair por cima. Era um cara extremamente de um caráter negativo, de um caráter desaprovado por Deus. O versículo 9 diz que foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. E na época do acasalamento tive um sonho em que olhei e vi que os machos fecundavam o rebanho, tinham listras e eram salpicados e malhados. Versículo 11 diz que o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Aqui o Senhor, ele se identifica com o mesmo Deus que se revelou a ele em Betel, ou seja, trazendo a experiência de que não era uma ilusão, não era um simples sonho, não era um devaneio, era o Deus, o próprio Senhor se revelando a ele, o próprio Senhor cumprindo as ordenanças e a palavra que já tinha feito lá atrás, para que ele pudesse confiar, para que ele pudesse acreditar, para que ele pudesse confiar mesmo e ser fiel, seguir sem medo. Raquel e Lia, elas começam a questionar: nós ainda temos parte na herança dos bens do nosso pai, ou seja, no versículo 14, elas começam a analisar tudo o que está acontecendo, elas começam a ver de maneira fria, de maneira calculista o que está acontecendo. Não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Aqui elas começam a acreditar, elas começam a entender e apoiar Jacó. Ei, faça tudo que Deus te pediu, nós estamos com você. Então diz que Jacó ajudou os seus filhos e mulheres a montar nos camelos, conduziu seu rebanho, junto a todos os bens que estavam acumulados, para irem à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque.
Ou seja, elas confiaram em Jacó, elas perceberam o quão seu pai estava sendo ruim com elas, elas começaram a perceber o quanto seu pai estava sendo sem vergonha, pilantra com elas, elas não estavam mais a fim de continuar passando por aquelas situações. Enquanto versículo 19 diz que enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Raquel roubou do seu pai os ídolos do clã, e foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada, e ele fugiu com tudo que tinha, atravessando o Eufrates, e foi para os montes de Gileade. Aqui nós vimos que ele fugiu, ele encontrou um momento de distração do seu sogro, encontrou um momento onde ele não estava esperto, já tinha deixado todas as suas coisas arrumadas e fugiu. Eu fico me perguntando como pode ter sido fácil uma fuga onde haviam tantas pessoas, tantos animais, tantos bens a qual Jacó levou, sem que esse sogro não tivesse percebido. A Bíblia vai mostrar no versículo 22 que só 3 dias depois, então, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Ele só foi perceber que Jacó não estava mais, suas filhas não estavam mais, 3 dias depois. 3 dias depois. Isso faz você pensar, isso faz você imaginar o quão grande, o quão poderoso, o quão rico e como era grande esse espaço a qual eles viviam. Grande o suficiente a ponto de esse sogro ter percebido que só depois de 3 dias, Jacó fugiu com suas 2 esposas, os seus 11, 12 filhos até aqui na época, e suas servas, os seus servos e todo esse rebanho gigantesco que Jacó tinha. Ele só percebeu que tudo isso foi embora depois de 3 dias. E aí ele vai atrás de Jacó. O versículo 23 diz que, tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Por 7 dias, por uma semana ele persegue, e aí ele o encontra ali no monte de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. E então Labão e os homens se acamparam ali também. Eles ficaram ali rondando, eles ficaram ali por perto. Diz ali que veio Deus, e isso é uma expressão maravilhosa. Nós vimos aqui que o próprio Senhor, ele intervém de maneira pessoal na luta ali, ele protege os seus de maneira pessoal. O homem fez o que é capaz de fazer. Deus, porém, estava sempre ali no controle de tudo. Ele pode intervir a qualquer momento, ele responde a sua oração, ele responde a sua vontade, ele está sempre disposto, como geralmente é dito, né, de uma maneira popular: o homem põe, mas Deus dispõe. Isso quer dizer que o ser humano ele planeja, Deus intervém e responde segundo a vontade própria do Senhor. O termo descritivo aqui para Labão, que foi colocado aqui no versículo 24 como o arameu, ele é muito interessante. A palavra arameu, ou dando um contexto aqui histórico, aqui, o arameu ou sírio, ele lembra-nos que de alguma forma, embora Labão, suas filhas e Jacó formassem uma família, Labão ele não fazia parte da linhagem de Abraão, nem da aliança divina. Labão ele tinha sim um parentesco, mas ao mesmo tempo ele não fazia parte dessa linhagem escolhida por Deus. Então veio, porém, Deus a Labão em sonhos. De tempos em tempos Deus avisava algumas pessoas para que não o prejudicassem, para que não agissem, fossem contra o seu povo. De uma certa forma aqui nós vemos a misericórdia de Deus para que não venha contra esses caras, para que Deus aqui dá uma chance para eles não fazerem algo que infelizmente Deus venha ter que intervir de maneira mais ativa, mais dura contra essas próprias pessoas. E aí ele continua aqui, ele começa a questionar Jacó, ele começa a questionar. No versículo 26 ele pergunta: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras. Porque você me enganou, fugindo em segredo sem avisar. Eu teria me celebrado a sua partida com cantos,
com alegria, com sons de tamborins, ou seja, ele acusa Jacó, tudo que Labão falava era mentira, Jacó já não acreditava mais, Jacó sabia disso, Jacó estava vacinado. Ele diz aqui: você sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas. Ele era um cara extremamente manipulador. Ele chama Jacó de insensato no versículo 28. E aí no 29 ele diz: tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? E aqui a gente chega num conflito interessante. A principal acusação de Jacó, a principal acusação que Jacó recebeu foi ter roubado os ídolos de Labão. Labão, ele precisava dessas imagens para proteger a sua herança, para proteger os seus filhos. As pessoas idólatras, elas se colocam à mercê desses ídolos, eles se colocam à mercê de tudo isso. Jacó vai mostrar aqui que não tinha nada a ver com isso, Jacó não tinha apego nada disso. No versículo 36, do versículo 34 a 35, vai dizer que Raquel, ela tinha colocado os ídolos dentro da sela do camelo, ela estava em cima para que o pai não encontrasse, ou seja, Jacó não tinha pacto nenhum com isso, talvez nem soubesse disso. As suas filhas tinham escondido esse ídolo, as suas esposas, tinham escondido desse ídolo. E aí Raquel, no versículo 35, diz assim: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. E Jacó ficou irado, queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e eles julguem entre nós dois. Labão aqui, ele foi humilhado diante dos seus servos. Sua atitude em interceptar Jacó e acusá-lo tinha de ser contida. Aqui Jacó, ele toma um posicionamento mais ativo. Ele começa a bater de frente com esse cara que até então o fazia de tolo, até então fazia de bobo, até então sempre arrumava uma maneira de controlá-lo, uma maneira de enganá-lo. E aqui ele diz aqui no versículo 21, foi assim que nos 20 anos em que fiquei na sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário, ou seja, o meu combinado com você. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Ele coloca aqui que tudo o que aconteceu, Labão ele não tinha compromisso, ele só permaneceu porque ele tinha ali um compromisso, um medo, um temor do Deus do seu pai. E aí a história vai se desenrolando, eles vão continuando aqui no versículo 50. No versículo 50, Labão diz aqui: se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que seu Deus é testemunha entre mim e você. É difícil aqui entender o que passa na mente de Labão. Nesse versículo ele mostra muita preocupação com o bem-estar de suas filhas, mas em outros momentos a gente viu que ele queria somente se beneficiar por intermédio delas. Nós vimos aqui que Jacó, ele continua então a sua história, ele continua a sua viagem. Labão volta para sua casa, eles voltam para casa, eles são testemunhas, eles fazem um acordo de que cada um vai para um lado, que eles não vão mais se prejudicar. E aí ofereceram um sacrifício, e no monte chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comeram, passaram a noite ali. E Labão beijou os seus netos, filhas, e os abençoou, voltou para sua casa. Então essa história termina com cada um ali indo para o seu caminho. Eles voltam para casa, Jacó vai continuar a sua viagem. Jacó, no capítulo 32, o nosso último capítulo de hoje, Jacó vai encontrar com Esaú. Jacó vai passar grandes momentos aqui e também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó avistou, disse: o exército do Senhor, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. E Jacó mandou mensageiros diante do seu irmão. Ele ainda tinha muito medo, ele não sabia como seria esse encontro, como seria toda essa questão. Jacó ora a Deus
para que fosse livre, né, do ódio do seu irmão. Nós vamos ver aqui nos versículos 8 adiante, no versículo de 8 a 11, ele faz uma oração para que Deus o livre do ódio, da raiva do seu irmão. Jacó, no versículo 12 em diante, nós vamos ver que Jacó, ele havia orado com fé. Agora ele é um homem de fé, ele começa a agir pela fé, ele não pensa mais em arrumar um jeito, em manipular. Toda essa situação que ele viveu com seu sogro traz a ele um entendimento, um amadurecimento, uma maturidade. E aí o capítulo 32 ele se divide em duas partes. Nós vimos aqui o temor de Jacó, nós vimos a transformação que ele passa. E aí no versículo 22 adiante nós vamos ver aqui a segunda parte desse capítulo, talvez a parte mais interessante, mais intrigante. Jacó, ele luta com Deus. Nós vamos ver aqui a luta de Jacó com um anjo. Naquela noite, versículo 22, levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. E depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Nós vimos aqui no versículo 24, Jacó ficou sozinho e veio um homem a lutar com ele e pôs a lutar até o amanhecer. Em algumas versões diz que Jacó ficou sozinho e veio a ele um anjo do Senhor a lutar, veio um anjo, depende de qual seja a sua tradução, você vai ver essas variações. O versículo 25 diz que quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou qual é o seu nome, e ele respondeu que era Jacó. E então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Ah, como é legal essa história, como é importante. Nós temos alguns detalhes muito interessantes. Nós vimos aqui que desde o ventre da sua mãe, Jacó já competia com seu irmão. Depois disso ele teve muitos conflitos com seu sogro. Jacó era um homem que estava acostumado a lutar. Sua vida foi cheia de lutas, cheia de questões, cheia de problemas. Jacó era um legítimo guerreiro. Antes mesmo dele se encontrar com Esaú, ele teve que defender a sua vida. Jacó ele já estava ali no começo do capítulo temendo por um confronto, e mesmo assim ele teve ali uma luta extremamente física e espiritual. Jacó que havia agarrado o calcanhar do seu irmão em um outro momento, agora ele batalhava com um anjo, com um varão que a alva subia, ou seja, que era considerado de um outro nível, era um outro nível de luta. Aqui nós vimos o avançar, o quanto Jacó se desenvolveu. Algumas pessoas acreditam que o homem que lutou com Jacó era um anjo, ou em alguns estudiosos já chegaram até a comparar com o próprio Jesus Cristo, trazendo ali o conflito de Jacó entre o velho e o novo homem, trazendo ali o conflito entre o velho e o novo Jacó, aquele homem que foi mudado em termos de identidade física e espiritual, o homem mentiroso, o homem manipulador, o homem de caráter duvidoso. Agora ele luta com o anjo do Senhor e ele é abençoado, ele é transformado. Aqui nós vimos que o homem ali, o anjo, não podia vencer na luta, mesmo tendo a capacidade de derrotá-lo facilmente. Nós vimos aqui também uma manifestação de graça, de misericórdia, de Deus dando chances a cada um de nós, fazendo alusão a essa passagem. O verbo traduzido do hebraico como tocou, ele denota um toque especial de Deus, como quando ele toca a terra ou o coração humano. Nós vimos aqui que Deus ele toca em cada um de nós, como ele toca o homem para que não precise destruí-lo, mas somente dá uma nova chance. A partir de agora, Jacó caminharia com marcas que o lembrariam do confronto e da transformação que ele viveu através da graça de Deus na sua vida. Assim como nós também carregamos marcas que nos mostram o cuidado e a manifestação de graça de Deus sobre nós. Aqui o toque de Deus causou dor, mas em meio à dor Jacó não deixou o homem embora sem que antes o abençoasse.
Nós vimos desde o começo que Jacó, ele pegava firme, ele não abriu mão das suas bênçãos, ele não negociou o caminho, ele não negociou as bênçãos que Deus tinha para derramar sobre a vida dele. Desde o começo da sua história, ele vem manifestando que as bênçãos eram importantes para ele, ele não abria mão delas. E a manifestação divina na vida de Jacó confirma as promessas que foram feitas a Abraão. Agora, após uma longa noite lutando com esse varão misterioso, com esse anjo, com esse homem misterioso, Jacó recebe um novo nome, Jacó recebe uma nova identidade, assim como foi lá com Abraão. O nome Israel significa príncipe com Deus e carrega a ideia de luta e persistência, como indica o jogo de palavras que tem nessa passagem. Aqui ele recebe um novo nome, agora ele passa a ser chamado de Israel, príncipe com Deus. Aqui mostra a luta, mostra a persistência desse homem que não desiste das bênçãos. Jacó, no versículo 29, ele pergunta o nome e não, ele continua, ele quer saber quem está ali com ele. O homem, ele não se revela, ele não fala o nome, contudo, ele Jacó, em algumas vertentes, ele é colocado como o valente Jacó, o poderoso Jacó. Ele permanece, ele é abençoado. O Senhor um dia se revelaria, um dia o Senhor revelaria o seu nome a Moisés. Nós vamos ver isso lá em Êxodo capítulo 3. E essa experiência de Jacó com Deus visivelmente o transformou. Visivelmente nós vemos um novo homem, nós vemos aqui uma nova proposta de vida colocada diante de Jacó. Nós vimos aqui a restauração de um homem que tinha um caráter deturpado, ideias e conceitos deturpados. Agora ele recebe uma nova identidade de Deus, agora ele vive um novo propósito. Ele passou então a manquejar da coxa, ele viveu ali com a cicatriz, com um problema na sua coxa depois desse embate com o anjo. E esse sinal físico apontava para um impacto espiritual na vida de Jacó, que teve aquele encontro ali no Vale de Jaboque, ou seja, aquele detalhe apontava um sinal físico de uma luta espiritual, um sinal físico de uma luta espiritual que transformou a vida desse homem, que transformou a vida desse povo, dessa família. E aí no final aqui, ao nascer do sol, nós estamos terminando o nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 32. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, marcando por causa da sua coxa. E por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. E até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Essa expressão, ela remete ao tempo dos primeiros leitores. Ali vale lembrar que os primeiros livros da Bíblia são relatos de Moisés trazendo as histórias ao povo, trazendo a história do povo sendo constituída para que as gerações soubessem e tivessem relação com o seu próprio Deus. A regra judaica de não comer parte da juntura da coxa, ou seja, dessa parte do quadril onde está localizado esse nervo, permanece até na cultura, permanece até hoje na cultura judaica. Então eles não comem esse músculo, não comem essa parte em homenagem, em honra a Jacó. Então chegamos ao final desse dia de estudo. Glória a Deus. Quanta história, quanto conteúdo legal. Nós vimos aqui muitas lutas, nós vimos uma luta intensa de Jacó com Deus. Nós vimos aqui que ele permaneceu, que ele venceu, que ele foi transformado, que ele permaneceu e honrando ao Senhor, que ele foi transformado aí na sua identidade, no seu caráter, no seu propósito. Nós vimos um conflito familiar intenso entre ele e o seu sogro. Nós vimos aí o nascimento de filhos, nós vimos o liberar de um milagre, Deus curando ali a infertilidade de Raquel. E nós vimos o quanto Deus é bom. Amém? Mais um dia, glória a Deus, continua me ajudando aí a compartilhar, continua me ajudando a alcançar outras vidas, que pessoas possam se achegar a nós nesse estudo,
pessoas possam continuar permanecendo firmes, que a palavra do Senhor ela venha frutificar no seu coração, em nome de Jesus. O intuito aqui é descomplicar a leitura bíblica, o intuito aqui é trazer alguns pontos, algumas revelações, alguns estudos que possam passar batido aí no seu momento de leitura. O intuito aqui é realmente abençoar a sua vida, abençoar a vida de pessoas. Faça isso compartilhando esses vídeos em nome de Jesus. Amém? Mais um dia, amanhã a gente se encontra, amanhã tem vídeo novo. Fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem na paz e com o amor de Cristo.